Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é um giro de notícias, informações, conteúdos sobre bolsa de valores, investimentos e o mundo empresarial. Qual a ideia aqui? A ideia é mostrar a vocês que é importante separar o joio do trigo. Há muito ruído sendo produzido diariamente, a todo instante, nas mídias tradicionais, nas redes sociais, na internet como um todo. Muita informação desencontrada, muita análise superficial e muita coisa que não tem o menor valor para a nossa estratégia de investimentos. Portanto, a gente precisa separar o joio do trigo, precisa ser seletivo. Por quê? Porque o tempo, ele não para, ele passa e não volta. Portanto, a gente precisa ser produtivo, utilizar o nosso tempo com inteligência para focar nas coisas que realmente vão fazer diferença na nossa estratégia de investimentos. Bom, eu separei para o Café com Ações de hoje, primeiro uma notícia sobre a privatização dos Correios. O ministro das Comunicações, o Fábio Faria, fez um pronunciamento no dia 2 à noite e ele comentou sobre o processo de privatização dos Correios, que o projeto estava agora para ser analisado pela Câmara de Deputados, Ele disse: com a privatização, os Correios vão conseguir crescer, competir, gerar mais empregos, desenvolver novas tecnologias, ganhar mais eficiência, agilidade e pontualidade. Somente assim os Correios poderão manter a universalização dos serviços postais. Isso significa estar presente em todos os recantos do país. Ele disse que no passado a empresa foi alvo de muita corrupção e que a estatal acabou registrando lucro de 1,5 bilhão em 2020. Mesmo com muito trabalho e seriedade, o faturamento se mostra insuficiente frente ao que precisa ser investido todos os anos. Essa é uma das estatais que já deveria ter sido privatizado na primeira semana do governo federal, o governo foi eleito com a bandeira da privatização e, em sendo assim, entendo que deveria ter avançado mais rapidamente nesse tema. E que bom que os Correios está prestes a ser aí privatizado. Acredito que deverá ter pouca resistência com relação à privatização. É uma empresa que não tem muita cobiça, vamos dizer assim, dos grandes políticos, dos grandes partidos. É sempre aquela raia miúda que acaba se beneficiando dos Correios. Historicamente, se vocês forem olhar, desde o mensalão, os Correios são alvo de denúncias de corrupção. Figurinha fácil nas notícias, aí, nas colunas de noticiários de corrupção, de polícia, de política, de escândalos políticos. Então, isso foi os Correios ao longo aí de cerca de 13, 14 anos, mais ou menos. A grande mudança começa com a chegada do Michel Temer. Muitos criticaram o Temer, sobretudo a turma da esquerda, que acusaram ele de golpe, mas foi um excelente governo, um governo que criou diversas mudanças importantes. A lei do teto dos gastos foi criada no governo Temer, a lei de gestão das estatais, que contribuiu muito para a limpeza, para a asepsia das estatais, para impedir que os partidos políticos continuassem contaminando as estatais e roubando as empresas. Então, tudo isso é da época do governo Temer, Então, isso precisa ser dito. E o governo Bolsonaro vem dando continuidade a muita coisa do governo Michel Temer, em especial essas privatizações, bandeira aí de toda a vida do ministro Paulo Guedes, e a gente espera que isso possa continuar avançando. No caso dos Correios, uma coisa necessária, teve também o escândalo do Postales, que é o fundo de pensão dos Correios, ou seja, toda sorte de corrupção já esteve presente na história recente dos Correios aqui no Brasil. Estatal, quem gosta de estatal é político, sempre foi assim, Muita gente quer investir em estatal, mas eu acredito que seja um grande equívoco, porque você não domina as variáveis que envolvem uma estatal.
E aí tem um risco político que é muito grande, né? De interferência, de intervenção, de manipulação. É o que a gente assiste de vez em quando acontecendo aí. Então, muito cuidado, você que gosta de investir em estatal. Esteja atento ao risco político, né? Bom, então essa notícia é muito bem-vinda. A privatização dos Correios, com fé em Deus, isso vai acontecer ainda esse semestre. Outra notícia que julgo relevante foi a construtora Viver, que anunciou sua saída da recuperação judicial. As ações da Viver, como sempre dissemos aqui, já em relação aos estudos que a gente já fez no canal Viver de Renda, com relação às empresas em recuperação judicial, a Inepar, a OSX, a Fertilizante Heringer e a própria Viver, a gente analisou, a Eternit, fecharam em alta, 15,61% no dia de ontem, né? O processo tramitava na segunda vara de falências e recuperações, na comarca da capital de São Paulo, e ela anunciou ontem, na segunda-feira, dia 2, que foi proferida a sentença determinando o encerramento da recuperação judicial. Em meio às notícias, as ações da Viver fecharam com um salto de 15,61% a R$ 4,00. No acumulado de 2021, os ganhos são de 254,8%. Esses ganhos expressivos sempre são recorrentes nas empresas que estão na fase final de sua recuperação judicial. Isso ocorreu com todas e fica aqui a análise de que muito provavelmente também vai acontecer com a Oi, né? Se você quiser, vai lá nos sites, nos gráficos, vai ver o que aconteceu nos gráficos da Eternit, da Fertilizante Heringer, da Inepar, da Viver, da OSX. Você vai ver um mesmo padrão de comportamento. As ações ficam se arrastando na bacia das almas durante muito tempo, parece que as empresas estão mortas, e quando elas entram na reta final da recuperação judicial, elas começam a ganhar um movimento ascendente e depois acontece um movimento explosivo, né? Então estejam atentos, porque esse é um comportamento padrão. Existe algum racional em torno disso? Não, é um comportamento padrão. Essa é a resposta. Uma outra notícia importante foi dado pela Reuters, mas é uma notícia que já vem desde a semana passada. Os executivos da TIM se pronunciaram na semana passada, dizendo, né, que a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, tende a aprovar com toda certeza a venda da Oi Imóvel ainda neste segundo semestre de 2021. Temos muita confiança que vai ser aprovada a venda até o final deste ano, disse o presidente executivo da TIM, Pietro Labriola, numa teleconferência sobre os resultados da operadora. Todo mundo ficou meio que apavorado quando o CAD definiu a operação como complexa, mas nunca falamos que ela era simples. A definição de complexa é definição de procedimento, não é nada diferente do que estávamos aguardando, disse o Pietro Labriola. Então continuamos, assim como a TIM, confiantes na venda sendo autorizada pela Anatel e pelo CAD. Outra informação importante, saiu na Teletime: Oi, Brisanet e Vivo lideram novos acessos de banda larga e fibra até junho. Então cresce o movimento aí de expansão de fibra ótica pela Oi, se destacando e continua acelerando o seu movimento de expansão. Isso é importante, porque a empresa é o seu dia a dia, não tem nada a ver com esse negócio de cotação que fica caindo, fica amarrada na bacia das almas, esquece isso, foca na empresa. A gente precisa olhar o valor da empresa. Muita gente preocupada com o preço de ação. Eu não tenho preocupação nenhuma com preço de ação. Muita gente preocupada com quantidade de ação. Eu não tenho preocupação nenhuma com quantidade de ação. Tudo isso se equaciona no seu devido momento. A questão agora é olhar o valor da empresa. Se queremos enxergar alguma coisa, hoje toda a nossa concentração, toda a nossa análise precisa ser no valor da empresa,
mais nada, esquece o resto, a não ser que você queira perder tempo. Aí você quer perder tempo, você fica olhando quantidade de ações e fica olhando o preço de ações. Agora, se você quer ganhar dinheiro, porque é o que eu quero, eu tenho que olhar o valor da empresa. Aprendam isso, porque é super importante, né? Ter esse entendimento. Uma outra notícia para a gente finalizar o nosso Café com Ações de hoje, a Cyrela informou, a construtora Cyrela afirmou que sofreu um ataque de cybercriminosos. A operação da empresa não foi paralisada, o ataque foi de baixo impacto. A Cyrela comunicou na terça-feira que no dia último 31 de julho, que foi no sábado, identificou uma alteração em seu ambiente de tecnologia da informação, indicando uma invasão no seu sistema. Mas isso causou um baixo impacto na sua funcionalidade. De imediato, informou, foram adotadas todas as medidas de segurança e de controles cabíveis e uma ampla investigação foi instaurada com o apoio dos especialistas em tecnologia e direito digital para determinar a extensão do incidente. A companhia reforça seu compromisso com a transparência, com a ética, com a proteção dos dados dos seus clientes, parceiros, colaboradores e manterá o mercado informado sobre qualquer atualização pertinente realizada a este evento, destacou a empresa em nota ao mercado. Portanto, isso é a nova realidade do mundo, esses ataques de cybercriminosos. Isso tem muito a ver com criptoativos também, porque são sempre as moedas utilizadas para os resgates, para o dinheiro cobrado pelos criminosos é sempre em criptoativos. Isso nos remete a uma outra questão, que é a tendência de haver em breve um processo de regulamentação rigoroso dos criptoativos. Portanto, cuidado se você gosta de criptomoedas. Que impacto vai ter essa regulação sobre o mundo cripto? Eu não sei, mas fique atento, porque isso vai acontecer. Então, se isso vai ter impacto maior ou menor, eu não tenho a menor ideia, mas que terá uma regulamentação, terá. Esse mundo anárquico não continuará a existir. Isso é uma utopia, quem gosta de utopia, acredita em utopia, maravilha, continue tocando sua vida dessa forma. Quem quer viver a realidade precisa entender que essa regulação está próxima de chegar, né? Ela vem sendo observada com cada vez mais atenção, sobretudo por conta dessa ampliação desses cybercrimes que estão sempre associados a resgate em criptoativos, né? Bom, esse foi a nossa ideia do café de hoje, e lembrando sempre que essa onda de crimes, de cybercrimes, nos remete sempre a refletir sobre a Oi Soluções, porque ela lançou sua âncora nesse segmento, nesse setor, de trabalhar tecnologia e trabalhar junto a grandes, médias empresas, sobretudo, mas pequenas também, e atuar nessa área de proteção, de criar camadas e protocolos de segurança para, de alguma maneira, proteger o ambiente corporativo e os dados das empresas. Os dados são o novo petróleo, já falamos aqui, então é preciso proteger essa riqueza que são os dados, tanto das pessoas como das empresas, né? Bom, esse foi o nosso Café com Ações de hoje. Se gostou, deixe seu like, fica com Deus e até a próxima. Tchau!